desligue o seu celular, coloque ele no silencioso ou no modo avião, ou para vibrar, como você preferir. E vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que Deus possa falar ao nosso coração. Eu peço muita atenção da igreja hoje, evite conversa, tá, irmão? Não levante para tomar água. E vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra no nosso coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua igreja de uma maneira especial nessa noite. Amém? Amém, irmão? Amém. Antes de eu pregar aqui, olhe para o seu irmão aí, dê a paz do Senhor para ele, boa noite, diga Deus te abençoe. Amém. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando, muitos irmãos que estão em casa nos acompanhando pela rede social, que Deus abençoe os irmãos também de uma forma tremenda e especial. Quem nos visita nessa noite, levante a mão assim, quem nos visita? Amém. Tem 3 pessoas que estão nos visitando, fique à vontade entre nós, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Tiago, capítulo de número 4, versão NA, está aqui, versículo de número 1, vamos trabalhar aqui essa sessão que vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Querido Deus, estamos aqui diante do teu altar. Senhor amado, a tua palavra tem poder e nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco de uma maneira forte, de uma maneira que só o Senhor sabe e pode fazer. Usa, Senhor, minha instrumentalidade para falar com a tua igreja, dentro daquilo que o Senhor me deu, e que possamos sair daqui mais crentes do que entramos, para a glória do teu nome. Que a tua palavra, Senhor amado, haja no nosso coração, na nossa mente, e que possamos sair diferentes daqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos a tua presença nessa tribuna, para que o Senhor nos console, nos exorte, nos edifique, em nome de Jesus. Assim oramos, te agradecemos hoje e sempre, e que todos possam dizer amém e amém. Então vamos lá. Tiago, capítulo de número 4. Queridos, esse texto de Tiago, essa seção de Tiago, que vai do versículo de número 1 ao versículo de número 10, é um texto que está falando sobre diversos assuntos relacionados à oração, luta contra o mundo, luta contra si mesmo, luta contra o pecado e outras coisas. E essa seção de Tiago aqui, ela vai começar falando sobre um mal interior que nasce dentro do homem. Olha o que diz esse texto aqui. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Ele começa o versículo de número 1 do capítulo 4 com uma pergunta retórica. Pastor Narciso, o que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é uma pergunta que já vem com a resposta. Tanto que se você observar, ele diz, de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago, nesse versículo, ele vai usar uma expressão de guerra e vai dizer que dentro de nós existe uma milícia, uma guerra, que é uma guerra prazerosa. A palavra prazer que ele vai usar aqui, que nós já vamos falar daqui a pouco dela, é uma palavra grega que ela tem um sentido nas escrituras muito negativo. Por quê, pastor? Porque prazer, irmão, pode ser um prazer bom ou pode ser um prazer ruim. Só que toda vez que ele usa essa palavra prazer, que está no versículo de número 1, a minha versão está dizendo assim, de onde senão os prazeres que estão em conflito? Essa palavra prazer, a palavra grega hedone, que significa o quê, pastor? Ela é um termo que vai trazer conotações muito mais, e é daí que vem a palavra do português hedonismo, amor a si, amor por si próprio, um egoísmo que nasce dentro do homem. Nós sabemos pela teologia, pela corrupção herdada ou pela culpa herdada, que o coração do homem é caído. Se você dá uma lida na sua casa depois em Romanos capítulo de número 1, Gálatas capítulo de número 5 e outros diversos textos de Paulo, de Jesus, dos evangelhos, você vai observar que o coração do homem é algo que tem uma guerra dentro dele. Então, o problema do mundo, ele não é político, não é sociológico, o problema do mundo, ele é um problema espiritual. Por quê, pastor? Porque o homem, o ser humano, ele é um ser caído. Há um filósofo grego do século II chamado Heródoto, que ele disse uma coisa muito interessante, e abre aspas, ele disse assim, olha, Roma conseguiu vencer o problema da guerra, mas ele não conseguiu vencer o problema do egoísmo, da inveja, da cobiça, porque não existe, irmão, um método humano que possa resolver o problema do homem caído. E é interessante que quando Tiago vai falar aqui,
Então ele vai começar o texto, a perícope, a sessão dizendo: de onde é que nascem as guerras? Que guerras, pastor? As guerras políticas, a guerra moral. Isso pode ser uma guerra teológica, isso pode ser uma guerra social, ou pode ser uma guerra interior ou exterior. E é interessante que ele vai trazer fontes aqui, vai falar de fontes aqui. E quando se usa essa palavra prazer, repita comigo: prazer. Não fale para fora, diga prazer. Existem duas conotações no grego para essa palavra. Por exemplo, prazer pode ser na alma. O que seria prazer na alma? A vanglória, a cobiça, a sede de honra e a malícia. E prazer no corpo, pastor Narciso, o que seria? Prazer no corpo seria aquela pessoa que come indiscriminadamente, a glutonaria, aquela pessoa que não consegue se controlar. Preste atenção, às vezes nós olhamos para um irmão que toma uma cerveja de vez em quando, ele tem problema com álcool. Aí ele cai, de vez em quando ele escuta uma música do Roberto Carlos ou do Zezé de Camargo, dá uma fraqueza nele, ele cai. Aí ele vai, toma um goró, um vinho escondido, então escuta um pop som, um Príncipe Negro tomou. Só que a gente, às vezes, senta numa pizzaria e come 10 fatias de pizza. Aí o crente ainda abre a boca dele e baba, dizendo assim: olha, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Quem pecou, irmão? Os dois. Porque a Bíblia ensina que não é para você estar cheio de álcool, e a Bíblia ensina que o comer desenfreado, ele é pecado. Viu? A glutonaria, ela é um pecado. E é interessante que Tiago vai falar aqui, versículo de número 2, pode colocar para mim. Ele vai dizer que então que o conflito nasce dentro do homem. Olha, vocês cobiçam e nada matam, e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não sabem pedir. O princípio que Tiago vai trabalhar nessa questão aqui são o quê? São desejos frustrados que vão conduzir o homem à violência. Se você prestar atenção na primeira parte do versículo, me dê sua atenção, ele vai dizer assim: olha, eu cobiço, mas eu não consigo. Por causa que eu cobiço e não consigo, então isso me leva a matar. Na segunda parte do texto ele diz: vocês vivem a lutar, vivem a querer alguma coisa, mas vocês não conseguem. Pelo fato de vocês não conseguirem, vocês vivem fazendo guerra. Então você pode observar que os meus desejos, quando eles são frustrados de alguma forma, ele vai conduzir a algum certo tipo de violência. E escute, a medida que você tem do Espírito Santo de Deus na sua vida, vai dizer de que forma você vai reagir a uma situação que vai aparecer diante de você. Nós sabemos que tem pessoas que têm a graça comum, e nós sabemos que tem pessoas que têm a graça salvífica. O homem lá fora ímpio, que não conhece Jesus Cristo, seus princípios, na verdade existem ímpios dentro da igreja, tá? Para que você não possa ficar abismado. Mas o ímpio, aquele que não conhece os princípios de Jesus Cristo, ele tem as suas medidas e a sua moral baseadas em algumas filosofias. Por exemplo, o que um homem seria capaz de fazer por algo? Nós vimos pessoas que matam, sim ou não? Se você dá uma voltinha aqui no nosso estado mesmo, no sul do Pará, que alguém não veja essa live para lá, mas quando você pega por pedaço de Tailândia, Goianésia, Marabá, deve R$10 para alguém lá, para você ver o que acontece lá. Aqui tu pode até comprar e não pagar, mas lá, meu irmão, é a lei da Bíblia. Se tu deve lá, o teu final é morte, porque ali tem muito, eles chamam pistoleiro, não é isso? Matador, pistoleiro, como você quiser entender. Então você observa que por causa de alguma coisa, de inveja, de cobiça, de ganância, o homem é capaz de fazer diversos tipos de situações. Amém? Amém ou não amém? Isso depende muito de como está o coração do homem. Por exemplo, preste atenção, sentimentos como inveja, ciúme, cobiça, levam os homens a fazerem atos hostis, como brigas, guerras, morte, porque quando você não consegue o que você quer, como é que você age quando você não consegue o que você quer? Quando é ímpio, ele toma as suas providências. Eu mato, eu firo, eu mando prender, eu mando dar uma surra. E crente, como é que o crente reage quando ele não consegue o que ele quer? Por exemplo, tem crente que quando ele não consegue o que ele quer, ele abandona a oração. Tem crente que quando ele não consegue o que ele quer, ele sai da igreja. Tem crente que quando ele não consegue o que ele quer, ele para de congregar. Tem crente que quando ele não consegue o que ele quer, ele fica fraco na fé. Como é que você reage? Como é que você se coloca em posição quando as coisas não acontecem para você? Preste muito bem atenção. Pastor Narciso, por que é frustrado esse desejo de ter? Irmão, olhe como a Bíblia é perfeita. Leia comigo esse texto aqui. Versículo de número 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja,
mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, mas nada têm. Aí olha o que ele vai falar no final do versículo de número 2. Porque não pedem. Escute só uma coisa aqui. Olhe para mim, irmão, por favor. O final do verso de número 2, eu vou te explicar esse texto. Está dizendo que ele parou de orar. O não pedem aqui é alguém que tem a fé em Cristo, mas que deixou de orar. Por quê? Porque por causa de alguma coisa, olhe para mim, ou seu relacionamento com Cristo, com Deus, com a igreja está ferido, ou a sua comunhão com Deus está ferida, mas ele por algum motivo parou de orar. Se ele parou de orar, é claro que ele não vai receber nada, porque a comunhão entre o céu e você é o quê? É a oração. Mas pastor Narciso, por que as pessoas param de orar? Por que os crentes param de orar? Olha para o seu irmão aí, irmão, por favor. Não deixe ele dormir não, me pergunte assim para ele, como é que está a tua vida de oração? Pode colocar Mateus 7,7 aqui para mim, meu filho? Mateus 7,7 aqui. Eu esperava um glória a Deus, mas tudo bem. Mateus 7,7. Peçam-lhe e lhes será. Busquem e achar. Batam e a porta será. Escutem, nós temos dois extremos aqui. Olhe para mim. Nós temos aquele crente que já não ora mais. Liberta ele, Jesus. E nós temos aqueles crentes que ainda oram, mas oram errado. Vou falar de novo. Nós temos aqueles crentes que não oram mais. Você vai descobrir por que você não ora. Você vai descobrir por que você não ora. Não é porque você não quer. Não é porque você não quer que você ore. Até porque a oração, ela é uma necessidade espiritual para te estar de pé. Viu? Aqui nós temos dois extremos. Nós temos aquele crente que não ora. E nós temos aquele crente que ora, mas ora de forma errada. Jesus falou esse versículo aqui. E às vezes as pessoas, Mateus 7,7, pode deixar lá. E às vezes as pessoas olham esse texto aqui e elas pensam que esse texto é um amuleto para elas conseguirem o que elas querem. Mas presta atenção, quando Jesus fala de oração, olha isso, irmão. O pedido que Jesus está falando aqui, pode colocar Mateus 6,9, 9 e 10, Mateus 6,9. Cristo está dizendo que a oração tem que estar relacionada ao nome dele, à vontade dele e ao que o reino quer. Porque presta atenção, olha a pergunta que eu vou fazer para você aqui, irmão. Você já pensou se Cristo te desse tudo o que você quisesse do jeito que você está? Olhe para mim. Você já pensou se o céu começasse a ouvir todas as nossas orações? Olhando para a nossa vida espiritual e vendo o estado que nós estamos. Deixa eu te perguntar, deixa eu dar uma adiantada aqui. Hoje, você se constitui mais amigo de Deus ou amigo do mundo? Hoje as tuas prioridades são as coisas mais de Deus ou são mais as tuas coisas? Porque tipo assim, olha o que Cristo fala aqui, portanto orem assim. Pai nosso que estás no, santificado seja o teu, pode colocar o 10. Venha o teu, seja feita a tua. Aonde é que ele pede para ele, irmão? Você já observa que nessa oração aqui não tem Deus me dá um carro, Deus me dá uma porta, Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus eu quero isso. Porque a nossa oração vai ser inclinada para como está a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo eu farei. Tudo o quê? Que tiver na vontade do nome dele, que tiver na vontade do desejo dele, que tiver na vontade do reino dele. Então tem dois extremos aqui, escute só, aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é o alvo das tuas orações hoje? Pastor, nem oro. Está pegando então. Qual é o alvo das tuas orações hoje? Escute, irmão, isso aqui. Almas. Obra. Crescimento do reino. Crescimento da igreja. Senhor, me dá dom para mim ser um homem e uma mulher cheio de Deus, porque eu quero pegar minha vida e doar. Irmão, você ora assim. Está vendo? Às vezes a gente pensa que é oração. Escute só, sabe uma coisa que não é a oração? A oração não é uma boa intenção. A oração na Bíblia, irmão, olhe para cá. Ela tem todo um protocolo que precisa ser feito. Cristo não falou assim, orem espontaneamente ou aleatoriamente. A oração, ela tem pontos sistemáticos que precisam ser feitos para ser alcançada. Então não pode ser de qualquer jeito. Por quê? Porque não confunda uma coisa que está acontecendo na tua vida com a vontade de Deus na tua vida.
Uma coisa eu tenho certeza, e você pode concordar comigo, o quê? Que a vontade de Deus nunca vai te afastar dele. Amém, irmão? A vontade de Deus nunca irá te afastar dele. Então escute só, Tiago vai falando aqui, e ele vai dizer que, olha, vocês estão correndo atrás, o homem vai começar a se frustrar. O versículo de número 2 quer nos ensinar algo. Pergunte o que, pastor? Que nós não podemos fazer nada com a nossa força. Nós temos uma grande possibilidade de nos frustrarmos a cada dia, porque a gente vai tentar com esse braço, vai tentar com esse outro braço, vai tentar com essa perna, vai tentar com essa outra perna, vai tentar com o intelecto, vai tentar com o dinheiro, e nós vamos parar no mesmo lugar e estar do mesmo jeito. Porque a vitória e a guerra, ela vem pelo Senhor, ela é do Senhor. Olha só, Davi disse, uns confiam em carros, outros em... Mas nós faremos menção do nome do irmão. Davi era tão temido, que quando ele foi falar com Amaleque, ele ficou tremendo de medo. Todo mundo no tempo de Davi tinha medo dele, porque ninguém era homem de guerra como Davi. Saul disse assim, rapaz, eu tenho uma filha para dar para ti, olha aqui para mim. Eu tenho uma filha para dar para ti, me traz 100 prepúcios de filisteus. Ele vara lá com 200. Viu? Ele prepara os homens, é uma boa para ele ser genro do rei. Então Davi é um homem temido. Mas um homem, escute, um homem temido, preparado, está dando microfone aqui. Um homem temido, preparado, qualificado, pronto. Mas ele olha e diz assim, olha, eu não vou, irmão, eu acho lindo isso aqui, presta atenção para mim aqui. Ele disse assim, Senhor, os filisteus se levantaram, não abaixa muito. Os filisteus se levantaram, eu posso ir? Ou seja, as conquistas, as vitórias, qual era o segredo de Davi? Ele não confiava na sua capacidade. Irmão, sabe por que as coisas tendem a dar errado para nós? Porque nós temos todo o tempo pensando que nós vamos conseguir os nossos êxitos com a nossa força. Eu já disse inúmeras vezes nesse altar, crente não pensa igual ao mundo, crente pensa igual a crente. Crente pensa igual a Bíblia. Escute só, versículo de número 3. Aleluia. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Por isso que eu falei, qual é o alvo da tua oração? Irmão do céu, esse texto falou tanto comigo hoje, porque, irmã Silvia Letícia, se eu oro, e o meu coração não está em Deus, logo eu entendo que o meu pedido não vai ser relacionado a Deus, mas vai ser relacionado a mim. Se o meu pedido é relacionado a mim, se Deus me dá o que eu estou pedindo, tchau Deus. E às vezes eu até crio um Deus, eu mesmo, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é idolatria, vira um Deus para você. Mas escute só, Tiago vem dando ensinamentos aqui, versículo de número 4, e ele vai começar a chamar o povo ao arrependimento. Ele vai falar assim, olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Espera aí, por que ele fala desse texto aqui? Olha que coisa interessante isso aqui. Aleluia. Você quer que Deus responda as suas orações? Então se coloque no centro da vontade que Deus tem para você. Por quê, irmão? Como é que Deus... Olha que coisa linda aqui. Aqui nessa versão está gente infiel, certo? Na sua tradução Almeida Revista Atualizada está adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque Deus fez um pacto com Israel. Que pacto? Eu vou casar com vocês. Toda vez que Israel se voltava para um Baalim, para um outro Deus, prostituía o culto, ele se divorciava de Deus. Toda vez que você, escute, pega Deus e você se torna mais amigo do mundo, você adultera no mundo espiritual. Você constitui-se um inimigo do Senhor no mundo espiritual. Aí está pedindo as coisas. Vocês não sabem que a amizade do mundo é tipo Deus falando assim, peraí, como é que eu vou te dar? Aleluia. Como é que eu vou responder? Como é que eu vou fazer? Se os teus princípios não são de amigo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Muito bem. Um chamado ao arrependimento, ó. Você quer que Deus responda as suas orações? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Quando eu busco a amizade do mundo, eu cometo um adultério. Olha só, você chegou a um nível, alguns deixaram de ser filho a serem chamados de inimigos de Deus.
Aleluia. Qual é o nome que pega mais bem para você? Filho ou inimigo de Deus? Muito bem, preste atenção nisso aqui. Mas pastor, eu não rejeitei a Deus. Como assim? Eu estou aqui no culto. Eu não rejeitei a Deus, eu estou aqui ouvindo o Senhor pregar terça-feira, eu venho domingo. Quer que eu te diga uma coisa? Você pode rejeitar Deus aqui dentro, que é muito pior. Porque o ímpio, ele já é ímpio declarado. Ele mostra declaradamente que ele não serve a Deus, que a aliança dele não é. Mas e o crente que diz que é crente, mas é inimigo de Deus? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Escute isso aqui, ó. Eu estou aqui, eu venho. Segura. O pior é que muitos rejeitam a Ele estando aqui. Quando os prazeres ainda são fortes em você, está aqui dentro, se diz crente, mas a inveja ainda é forte dentro dele. A cobiça ainda é forte dentro dele. O adultério ainda é forte dentro dele. O pecado ainda é forte dentro dele. Aí Deus está dizendo assim: meu filho, tu fala que é filho, mas aqui no céu tu é conhecido como inimigo. Tu é conhecido como divorciado. Tu é conhecido como alguém que prostituiu a aliança comigo. Como é que tu quer que eu escute a tua oração? É como se Deus estivesse falando para você: olha, só se eu responder a tua oração para te ir para o inferno, porque eu estou respondendo a oração de um ímpio. Não tem como. Ah, pastor, então é por isso que eu oro tanto tempo por essa causa e não acontece. Ou duas coisas, irmão: ou alguma coisa está fora do lugar, ou não é o plano de Deus, ou não é o projeto de Deus. Deus está dizendo: olha, infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Versículo de número 5. Ou vocês pensam que é vão, aleluia, que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Como assim, pastor Narciso? Deus está dizendo hoje: volte a ser amigo de Deus, refaça a sua aliança. Você tem um chamado, volte ao arrependimento. Eu estou incitando a sua consciência a você ver que o seu comportamento é egoísta. Quando é, pastor, que o meu comportamento é egoísta? Quando eu pego o Deus, que eu digo que é meu Deus, coloco Ele de lado e começo a andar como se não existisse Deus e fazer todas as minhas vontades. E quantos crentes vivem dessa forma, irmão? Só querem Deus para abençoar. Quando as coisas pegam, ah, meu Deus, quando está tudo bem, oh glória. Não, não é por aí. Versículo de número 5, ele fala de fidelidade total. Habita um espírito que eu soprei em Adão e vocês. Deus quer exclusividade. Você é dele, você é integral, você pertence a ele. No mundo espiritual não tem meio termo, irmão, não adianta. Não adianta você: ah, pastor, terça-feira eu sou do culto, quarta-feira eu sou do mundo, quinta-feira eu sou do culto, sexta-feira eu sou do... Não tem como, irmão. Deus quer exclusividade. Amém ou não amém? Versículo de número 6. Vamos lá. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Olha esse texto aqui. Aqui no versículo de número 6, leia comigo. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos. Resiste a quem? Mas dá graça aos humildes. Beleza. Pastor Narciso, quem são os humildes aqui? Sabe quem são os humildes aqui nesse texto, irmão? Não é aquele que tem uma sandália havaiana, uma roupa bem velha, que vem para o culto com a roupa, só com aquela roupa. Não. Os humildes nesse texto são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. São aqueles que já reconheceram assim: Deus, se eu estou de pé hoje, não é por causa de mim. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma coisa muito interessante? Preste atenção na leitura que Tiago está fazendo. Ó, Deus resiste os soberbos. Logo em seguida desse verso, ele vai falar que ele vai derramar graça. Mas para quem é graça? Os soberbos vão alcançar graça? Sim ou não? Só vai alcançar a graça de Deus quem reconhece que precisa de Deus. Enquanto você não reconhecer que tu não vai conseguir, enquanto você reconhecer que você não vai chegar a lugar nenhum, essa graça não vai te alcançar.
aleluia, não vai te alcançar. Agora, quando eu reconhecer, não, Senhor, eu sou pobre espiritual, eu sou um miserável espiritual, eu dependo de Ti, eu careço de Ti. Há uma graça preparada para você, irmão. Há uma graça preparada para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua casa, para os teus filhos. Há uma graça preparada para você. Preste muito bem atenção, versículo de número 7, olha só. Aí ele vai falar o seguinte, após ele falar que ele vai dar graça aos humildes, mas ele vai resistir aos soberbos, ele vai dizer, portanto, sujeite-se, pois, a Deus. Resistam o diabo, e ele fugirá de... O sujeitar aqui é o imperativo. Como assim, pastor? Esse sujeitar não é responsabilidade dele, é tua. O imperativo significa que a ordem foi dada para mim e que eu tenho que obedecer. Agora presta atenção. Um dos principais pontos, ele vem falando até agora aqui, que o pecado está em você, está no teu coração, que o homem é caído, que o homem tem inclinação para o mal. Só que agora nesse verso ele vai dizer que a gente tem mais um inimigo, o diabo. Já pensou tu lutar contra o diabo, irmão? Como luta contra o diabo? Dá uma passada lá em Efésios 6, depois tu dá uma olhada lá. Agora presta atenção nisso aqui. A palavra diabo aqui significa diabolos, separar Deus e o homem. Por que a gente precisa resistir ele? Leia o verso 8 e você entende. Lá vai, verso 8. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Cheguem perto de... Irmão, só consegue resistir o diabo quem está perto de Deus. Você não entendeu? Não consigo, pastor. Você está longe de Deus. Não consigo, pastor. Você é inimigo do mundo, você não é amigo de Deus. Não consigo, pastor. Deus está longe de você, irmão. Porque quem está próximo de Deus, o texto está dizendo, se eu estou próximo de Deus, eu consigo resistir o diabo. A palavra nessa noite é, se aproxime de mim. Se aproxime de Deus. Volte ao arrependimento. Volte às primeiras práticas, aleluia. Pastor, como é que eu resisto? Como é que eu resisto? Aleluia. Repita comigo, cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Diga assim, só consigo resistir se a minha comunhão com Deus estiver alinhada. Sabe por que você é vencido nas batalhas espirituais? Porque você não é amigo de Deus. É duro, irmão, você ouvir isso. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e nós somos mais amigos dos nossos desejos do que amigos do Senhor. Sabe por que nós perdemos inúmeras batalhas espirituais? Porque nós estamos desarmados no mundo espiritual. Escute, Efésios 2. Mundo, carne e o diabo. 3 leões que você tem que vencer todo dia. Como consegue, irmão? Sem força, sem apoio. Como consegue ser um espiritual bem? Como consegue sem oração? Como consegue ser uma disciplina espiritual? Não consegue. E sabe o que é? Sabe, já falei para você. Não precisa o diabo fazer você parar de congregar. Por quê? Não, deixa ela ir para o culto. Quando ela chegar do culto, ela vai ligar na novela. Não tem como. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar perto de Deus. Perto de quem? Ou você vai estar perto do mundo? Você está perto de quem, irmão? Você está perto de quem nessa noite? Aleluia. Lá vai. Versículo de número 8. Está terminando. Cheguem perto de Deus, Ele se chegará a vocês. Aí ele vai dizer, ainda no verso 8, olha. Aleluia. Limpe as mãos, pecadores. Por quê, irmão? Vai chegar perto de ser inconstante. Deixe de ser inconstante na fé. Fique perto de Deus. Esteja perto de Deus. Esteja sobre as asas do Onipotente. Versículo de número 9. Lá vai. Reconheçam a sua miséria. Oh glória. Irmão, olha esse texto. No verso de número 9 ele fala assim, ó. Lamentem e chorem. Lamentem e...
reconheça a sua. Você chora pelo seu pecado, irmão? Você consegue chorar porque você peca? Ou você chora pela namorada que não gosta de ti, que te deixou? Lamentem e chore, reconheça a sua. Quando eu começo a reconhecer quem eu sou, a minha podridão, quando eu começo a reconhecer quem Deus é, o que Ele fez por mim, como eu ando, eu começo a lamentar, eu começo a ver a minha miséria, eu começo a alcançar a favor do Senhor, porque isso vai gerar uma humilhação na minha vida. É aquele homem, olha, escute, é aquele homem que já tentou por aqui e não deu certo, é aquela mulher que já tentou por aqui e não deu certo, é aquele homem que já fez todos os jeitos e não deu certo, já apanhou, já foi para cá, foi para ali, foi para cá, não deu certo. Senhor, eu só tenho um Senhor. Vou adiantar para você, você sem Deus não vai chegar nem na metade do caminho. Você, se não estiver perto de Deus, não vai conseguir conquistar os êxitos em todas as áreas da sua vida. Se Deus quis se revelar para você, eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus quis se revelar para mim, eu não tenho. Pastor, o ímpio está lá no mundo, ele não conhece Deus. A Bíblia diz que ele está no juízo, mas Deus quis se revelar para você. Então, se Deus quis se revelar para você, Ele quer que você viva do jeito que Ele quer, que a Bíblia ensina você a viver. Ah, pastor, mas eu não quero viver assim. Se arrependa. Lamente. Olha o que ele vai dizer ainda no versículo de número 9 e 10. Olha o que ele vai dizer, presta atenção. Conheça a sua miséria, lamentem e chorem. Olha esse texto, irmão. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Meu Deus, como assim, pastor? Que o riso se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Aleluia. Tem muita gente que está rindo agora. Olha a selfie. Ah, não sei o que. Só capa. É melhor estar chorando perto de Deus, irmão, do que estar na rede social fingindo uma coisa que não é. A casa está toda desestruturada. A vida espiritual está um lixo. Não ouve mais a voz de Deus. A vida financeira está acabada, o casamento está acabado, a moral está acabada, mas ele está posudo. Deus está dizendo assim, ó, o riso de vocês vai se transformar em pranto, a alegria de vocês vai se transformar em tristeza. Coloca aí Lucas 6:25, rapidinho. Lucas 6:25, olha o que Jesus diz aqui nesse texto, parte B. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Irmão, se você não reconhecer que Deus é Deus, Ele vai te abater. Eu te falo isso com muita tristeza. Se você não reconhecer que Deus é o Senhor, Ele vai te abater. Se você não reconhecer que Deus é soberano, Ele vai te abater. Por que Ele vai me abater, pastor? Porque Ele não vai te perder. Aleluia. Não vai te perder, irmão. Ele vai usar algum mecanismo, Ele vai tocar em alguma área que você ama, como fez com Abraão, mas Ele não irá te perder de forma nenhuma. A questão é, presta atenção, a forma que eu estou espiritualmente vai dizer como é que eu vou reagir quando Deus me puxar a orelha. Eu fico olhando, irmão, crente desesperado. Ah, pastor, meu Deus, pastor. Irmão, quando o pintinho está embaixo da galinha, Jesus usou essa metáfora. Mete a mão lá para ver o que a galinha faz contigo, meu irmão. Quando um crente sabe que ele está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Talvez a gente, presta atenção aqui para mim. O processo da vida cristã, realmente ele traz muita dor. Por quê? Porque é o amasso do oleiro no barro, sim ou não? Então Deus está tirando aquelas impurezas, aqueles cacos, tudo, e dói. Muito choro, muita dor. Então às vezes alguém pode olhar para você de fora e falar assim, esse crente só vive triste, só vive na luta. Aleluia. Mas eu te digo, biblicamente, é melhor tu estar lamentando aqui
guardado, com Deus, protegido, do que tu está lá fora. Sorriso está de uma orelha a outra. Sabe o que a Bíblia diz? Lamenta aqui dentro, humilhação, eu te exalto. Ri lá fora, eu te resisto. Aleluia. Aí o que você quer? Sorrir lá fora e ser resistido por Deus, ou estar aqui dentro chorando? E Deus está dizendo, espera só mais um pouquinho. Levante a sua mão, irmão, e receba uma palavra do céu nessa noite. Deus tem algo preparado para nós. A luta não é para sempre. Não é para sempre. Não é para sempre. Aleluia. Versículo de número 10. Humilhe-se diante do Senhor. Sabe por que tu não consegue orar? Porque o teu tempo é preenchido com o teu melhor amigo. Não entendeu? Quem é o teu melhor amigo? Quando o meu melhor amigo é Deus. Olha, eu falo todo dia com o meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. Agora, quando o teu melhor amigo, aleluia, acordei, fui para o trabalho, fui para a academia, fui passear, fui para a pizzaria, fui para o balneário, fiz o meu hobby. Mas na hora que aperta, o balneário não ajuda. O amigo não ajuda. Oh, glória. Quanto tempo faz que tu não fala com teu melhor amigo? Espírito Santo. Senhor, Senhor, eu abandonei a oração, eu abandonei o teu altar, eu abandonei os teus átrios, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. O que é isso, pastor? É o ato da tua mudança, é o ato da tua exaltação. Aleluia. Escute, Deus vai quebrar o teu orgulho, a tua soberba, a tua jactância, a tua arrogância. Ele vai te deixar mansinho. O Senhor já me disse, pode esperar. Nós vamos viver um tempo de avivamento muito grande. Porque Ele vai começar a puxar. Quem está fora do lugar, Ele vai trazer para o lugar. Quem está afastado, Ele vai trazer de volta. Quem está longe, Ele vai fazer um avivamento acontecer. Quem não ora, Ele vai trazer. Ele me disse, irmão, se prepare. Nós estamos passando por um tempo de frieza espiritual terrível. Talvez o pior de 8 anos de avivamento. Mas não é aqui, é geral. Homens e mulheres, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus está dizendo assim, tu quer ser meu amigo? Olha o verso 5, põe um verso 5, rápido, Tiago 4, 5. Ou vocês pensam que é vão que a Escritura diz que o Espírito tem ciúme? Deus está falando assim, ó, quer ser meu amigo? Mas tem que ser meu amigo. Meu, exclusivo, não te divido com ninguém, não te divido com Netflix, não te divido com nada, é meu amigo. Meu. A Bíblia diz em Gênesis que Deus, olha o que é ser amigo de Deus. Abraão, vem cá que eu quero te contar um negócio que tu é meu amigo. O teu povo vai passar 400 anos em terra estranha. Daniel, tu é meu amigo, deixa eu te contar o que vai acontecer no mundo e nos impérios. Você quer ser amigo de Deus?
Ou você quer continuar sendo amigo do mundo? Nunca. Eu vou continuar pregando assim até morrer. Nunca o cristianismo poderá se misturar com as coisas do mundo. Nunca o cristianismo abrirá margem para o homem dizer: olha, eu aqui. Não! Não, 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 não. Ré maior, meu filho. Você pode curvar a sua cabeça. Eu provei e vi o mais doce amor, e liberta o meu ser e a vergonha de tua presença. Se humilhe diante dele nessa noite. Reconheça os seus pecados. Diga: Senhor, eu preciso de ti. Diga para ele que você não tem força. Diga, ele é teu amigo. Feche os teus olhos e conversa com ele nessa noite. Diga: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho direcionamento. Me ensina, me ajuda. Ele é teu amigo. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem no esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo a... Fale com ele, irmão. Oh, Jesus. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Encontre o favor do Senhor nessa noite. Encontre a sua graça e a sua misericórdia. Encontre a sua misericórdia nessa noite. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É a presença dele. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e vem inundar e encher esse lugar. É o desejo Segura, Rafael. Irmãos, pode encerrar aqui. Pode encerrar aqui, Mateus. Eu sei que eu estou falando só para crentes nessa noite aqui. Eu acho que todos que estão aqui são crentes.